Olá, estamos começando agora o Direto ao Ponto. Hoje é dia de conversar com a delegada e coordenadora das Delegacias da Mulher no Maranhão, Kazumi Tanaka. Policial civil, Kazumi também integra o Conselho Estadual da Mulher. O Direto ao Ponto está só começando. Delegada Kazumi Tanaka, é um prazer recebê-la aqui. Seja sempre muito bem-vinda à TV Assembleia, é um prazer recebê-la aqui. Muito obrigada pelo convite. Sempre que puder, estou aqui à disposição de vocês todas. Então, vamos direto ao ponto. Vamos. A gente tem aí um número lamentável, um índice lamentável de mais de 60 casos de feminicídio no Maranhão. E não é uma coisa exclusiva do Maranhão, porque o Brasil é um dos países onde mais morrem mulheres. Quais os motivos desse quadro lamentável? Infelizmente, é uma história que não é de agora, é uma história que vem construída de muito tempo. E eu digo muito tempo porque recentemente é que se começou a pensar em política pública, não apenas em delegacia especificamente, mas em política pública que tem a possibilidade de resgatar essas mulheres de uma vida de violência. E a gente está dentro de uma estrutura de sociedade que é machista, que ensina homens e mulheres a terem relacionamentos amorosos como se fosse uma relação de posse, de propriedade, de poder, que se deve lavar a honra, por exemplo, de uma traição com sangue, que ensina que lugar de mulher é esse, que lugar de homem é aquele, que dentro da relação há uma hierarquia. No caso, o homem ele deve mandar mais e a vontade dele tem que prevalecer sobre a vontade da mulher. E dentre outras coisas mais, isso foi repassado de geração para geração. Então nós fomos criados assim para aceitar e tolerar esse tipo de violência, inclusive a ponto de nós nem possamos perceber de que aquilo que eu vivencio, que aquilo que meu pai com minha mãe vivencia é uma situação de violência, porque repassado de geração para geração e vendo inclusive nas relações que eu conheço de perto, minhas amigas, meus vizinhos, que todo mundo é dessa maneira. Então assim, em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, é um problema de família, então a gente não deve se meter. Então recentemente, especialmente a partir da Lei Maria da Penha, que se teve uma compreensão mais amadurecida de que para enfrentar a violência contra a mulher, especialmente a violência doméstica e familiar, é preciso mais do que polícia que vai reprimir um crime que já aconteceu. É preciso transformar a vida dessas mulheres, da sociedade de maneira geral, para não gerar mais homens e mulheres que aceitem, que tolerem, que pratiquem a violência. Então, o que a gente tem agora aqui desse quadro de mais de 60 feminicídios é o resultado de tudo isso, da omissão do Estado, de que ainda tem muito o que se fazer, de que, inclusive, essas mulheres que passam por situação de feminicídio, elas estão vindo de relações que foram crescendo cada vez mais em violências e não houve um amparo adequado, não houve um apoio adequado, inclusive a partir das pessoas que estão próximas a ela, que não se meteram no momento que deveria se meter. Então, tudo isso é resultado dessa situação toda, desse contexto todo. E se a mulher, ela vive também outras vulnerabilidades, se a mulher é negra, se a mulher é de periferia, se ela não tem uma condição financeira, uma condição socioeconômica, ela fica muito mais dificuldade de pedir ajuda, muito mais vulnerável. É possível a gente fazer um mapeamento desses casos de feminicídio, onde eles se concentram? É no interior do estado? A maioria é na capital, ou tem um município aí do Maranhão que tenha mais casos? Como é que se pode fazer um mapeamento disso? Nós temos aqui no Maranhão um dos únicos departamentos de feminicídio do Brasil. Então, em razão disso, a gente tem números de feminicídios reais, porque ele promove, esse departamento, o monitoramento de todos os casos de feminicídio tentados e consumados do Estado. Especificamente aqui na Ilha de São Luís, todos os feminicídios ocorridos, tentados e consumados, o Departamento de Feminicídio investiga. E os ocorridos no interior do estado, ele monitora, ele tem esse dado que é mandado regularmente para o Departamento de Feminicídio para que a gente tenha esse mapeamento
saber onde está acontecendo, quais as características, o que tem sido feito, qual é a resposta da polícia naquela situação. E aí não se tenha dúvida também, aqui na capital é a cidade onde se tem mais situações de feminicídio ocorridas, e além também de outros grandes centros também, como por exemplo Imperatriz, Balsas. Então esses grandes centros também, eles também têm um número assim, mais expressivo de feminicídios, mas a capital ela sempre está no ranking como primeiro lugar. Sim. Esses números, a gente pode dizer que são reais, ou há alguma dificuldade de se identificar realmente se é um caso de assassinato de mulheres ou realmente de feminicídio? Nós temos esses números a partir de uma identificação real, porque não é, por exemplo, que se encontrou uma mulher morta com indícios de que ela foi vítima de violência, que não foi uma morte natural, foi uma morte causada por alguém, que já se diz feminicídio. Não, aqui no Maranhão nós temos um protocolo operacional padrão, tanto para investigar como para fazer a perícia daquele achado de cadáver, né, no caso de um homem ou de uma mulher, que está numa situação de um contexto de crime violento. Então, quando chega ao local, eles já seguem esse protocolo para verificar se é feminicídio. Então, eles verificam se há, por exemplo, marcas de agressões anteriores, se há registros de ocorrências anteriores daquela mulher contra aquela pessoa. Coletam informações de testemunhas também para saber se sabem da situação de que ela, por exemplo, havia rompido um relacionamento e estava sendo perseguida por um ex. Coletam também material para verificar se ela sofreu alguma violência sexual. Então, tudo isso aí é diferenciado quando uma mulher é encontrada, e aí se verificar que aquilo ali se encaixa como feminicídio, conforme está na lei, aí já é caracterizado, já entra na contabilidade das nossas estatísticas de que ali foi um feminicídio tentado ou consumado. Existe essa questão de dificuldade de prender, ou esses assassinos, mais de 60 assassinos, já estão na cadeia? A grande maioria já está na cadeia, exatamente porque há esse monitoramento de perto dessas situações. Agora, claro, há aqueles ainda que se encontram na situação de estarem foragidos. Todos foram, dessa situação de feminicídio, foi pedida a prisão preventiva de todos, que foram deferidas pelo Judiciário, pelo Ministério Público, mas há alguns ainda que se encontram na condição de foragidos e, eventualmente, a gente até acompanha pelas notícias de jornal, um ou outro é localizado em algum outro estado. Agora, recentemente, um assassino, né, um feminicida de uma mulher em Presidente Dutra, foi localizado em outro estado agora recentemente, essa semana inclusive ainda. Outro também havia sido preso também no Mato Grosso, também esse ano ainda. Então, assim, essa informação ela circula no Brasil inteiro, e assim que se localiza, a gente procura logo fazer interlocução com a polícia local para que a gente consiga executar mandado de prisão. Quais são os sinais de violência doméstica que podem caracterizar indícios de que possa acontecer ali um feminicídio? Para que a mulher se conscientize e passe a notificar essas coisas. Exatamente. Primeiro, ela precisa perceber que o que ela vive não é normal, não é natural. Se há aquele incômodo, se ela percebe que ela está mais infeliz naquela relação, então primeiro ela já tem um primeiro sinal de alerta. Não, como é que eu estou aqui, eu estou infeliz, eu estou frustrada, eu estou tolhida na minha liberdade. Como é que eu estou aqui, eu preciso dar satisfação sobre tudo o que eu faço. A princípio eu achava que era sinal de cuidado comigo, daquela pessoa que se dizia apaixonada por mim, mas agora eu estou vendo que isso está um peso para mim, que eu precisar o tempo todo dar satisfação sobre tudo o que eu faço, de eu precisar, inclusive, pedir a opinião dele sobre todas as decisões que eu tenho, se antes eu não precisava fazer isso. Eu me afastei dos meus amigos, eu não tenho mais tanta frequência com a minha família, então eu estou isolada, estou mais triste. Deixei de buscar os meus sonhos, porque essa relação ele não permitiu, ou então eu abdiquei para ele não ficar zangado com aquela situação. Então, um primeiro sinal são essas manipulações psicológicas que são promovidas e que a mulher apaixonada, a mulher envolvida, às vezes não percebe aquilo como sinal de controle, mas como sinal de afeto, de grande cuidado. E aí, em algum momento, ela pode cair em si e perceber, não, isso aqui não está bem. Né? Então, isso pode já ser um primeiro sinal, que são essas violências psicológicas, que são as que primeiro aparecem numa relação abusiva, numa relação violenta. E aquilo tende cada vez mais a ascender. Então, aquilo começa com a psicológica, pode ir para a física, e da física pode
pode se tornar cada vez mais grave a ponto de chegar a um feminicídio. Então, ou seja, o feminicídio é uma morte anunciada. Não acontece de uma hora para outra, não é aquele namorado, aquele companheiro, aquele ex acordar, não, vou lá e vou matar a minha ex-companheira. Não, ele já vem... Ele vai construindo aos poucos. Exatamente, ele vai construindo aos poucos aquela escalada de violências e aí, especialmente quando há um rompimento de relacionamento, a gente percebe que a grande maioria dos feminicídios ocorridos foi nesse momento de rompimento. Ele não aceitou o fim do relacionamento e a maneira que ele teve de solucionar aquela situação foi se vingar, fazer com que ela pagasse pela dor e pelo sofrimento que ele está passando. Inclusive, alguns, além de retirar a vida da mulher, logo após isso, alguns também buscaram retirar sua própria vida. Então, nós temos também números também bem expressivos de homens que assassinaram e depois se suicidaram. Essa questão da violência psicológica ela é muito importante, ela tem que ser observada, porque, por exemplo, não é só a violência física, existem vários tipos de violência. E a violência psicológica, às vezes, as mulheres não reparam. E é nisso aí que está o perigo. A senhora concorda com isso? Exatamente. Exatamente pelo que nós conversamos no início, de que é algo que, como está natural, a gente acha que aquilo é natural, de que dar satisfação é natural, de que a última palavra é a dele, é natural, de que ele tem mais, a vontade dele dentro de casa, dentro da relação, deve prevalecer, é natural, de que eu deva ceder para não aborrecê-lo, é natural. Entende? Então a mulher, ela foi condicionada por essa sociedade a abdicar de muita coisa, inclusive de sua liberdade, para que a relação dê certo. A gente percebe muito mais desse discurso, dessa conversa de investir para que dê certo, para cima da mulher do que para cima do homem, não é verdade? A cobrança para que, olha, não larga a tua família. A cobrança, olha, tem isso, ele é ruim, mas lembra dos teus filhos. Tem isso, mas a família tem que ser preservada e tu é a base da família. Então, assim, é muita sobrecarga de cobranças, de expectativas em cima de como deve ser aquela mulher naquela relação, naquela família, que ela diante daquilo, ela prefere, de fato, se entregar em nome da família, em nome dos filhos, em nome de um marido violento, mas que, às vezes, a família não dá o apoio para ela, às vezes a religião não permite também que ela se rebele contra o que é colocado como dogma dentro da religião dela. Então, para a mulher é muito difícil ela romper com tudo isso, porque romper com tudo isso significa dizer, apesar de vocês não concordarem que eu vou sair, mas eu vou virar as costas porque vocês estão me dizendo e vou seguir. Apesar da minha religião, que é a minha base emocional, meu apoio emocional, me dizer que isso não deve acontecer porque nossos princípios não permitem, mas eu vou contra a minha religião, né? Apesar disso, de eu saber que os meus filhos precisam e que ele é um bom pai para os filhos, mas ele é péssimo contra mim, então eu vou largar e vou tentar resolver essa situação sozinha. Não vai ser fácil, porque a mulher não tem autonomia e não tem um equilíbrio emocional suficiente para poder levantar a cabeça e seguir adiante. Ela está destruída, né? Quando ela se percebe que ela está numa relação ruim, que ela está numa relação violenta, que a machucou, especialmente psicologicamente, ela já está naquela situação mesmo que já está muito fragilizada. E aí, então, assim, virar as costas, quanto o que ela tem de mínimo, que aquela rede de apoio mínima próxima, ela não tem condição psicológica, emocional para fazer isso. E fora isso, as pessoas tendem a comprar a ideia que ele vende da porta de casa para fora. Então, ele da porta de casa para fora, ele é um homem trabalhador, ele é calmo, ele é pacífico, ele é um bom cristão, ele parece que é aquele modelinho, é um modelinho de família feliz, que todos os sábados, todos os domingos vai para o seu templo, para a sua igreja. Então, da porta de casa para fora, ninguém diz que aquele homem é violento, que ele é manipulador, que ele é abusivo. Então, quando ela diz, olha, não aguento mais, ela, não, você não pode estar falando de fulano de tal. Porque fulano de tal, gente fina, gente boa, tranquilo, bom pai, bom cristão, não deve ser a mesma pessoa. Só que quem de fato conhece na intimidade é a mulher, são os filhos que estão dentro de casa. Então, às vezes, a palavra dela, dizendo que não suporta e não aguenta mais, ela é superestimada porque as pessoas não conhecem na intimidade como ela conhece e não estão suportando a carga que ela está suportando, que é um homem violento, um homem agressivo, um homem controlador e manipulador dentro de casa. Qual seria a hora de denunciar e também quais os canais que o Estado tem para isso? A coordenação aconselha
quais canais, por onde começar? Vamos tentar ajudar essas mulheres. Vamos sim, verdade. E acho que tudo começa, na verdade, porque às vezes quem está dentro da relação, às vezes não se percebe. Porque está envolvida, tem uma série de coisas. É muito complexo estar numa relação. Tem filho, dinheiro, casa, dependência, como vai ser a minha vida, como é que eu vou cuidar dos meus filhos. Então, às vezes, ela não tem um discernimento sobre o que deve fazer. Mas, às vezes, tu que está perto, aquela pessoa que está perto, está percebendo que ela não está bem. Que ela já vem há um certo tempo já triste, já vem há um certo tempo também se arrastando, uma sobrecarga gigante. Então, o primeiro passo é ouvir o que as pessoas que estão próximas estão te dizendo. E refletir sobre aquilo. Porque você pode até estar sentindo que não está bem, só que você não sabe o que é aquilo. Mas se você ouvir de quem tem amor por ti, quem tem carinho, quem tem afeto por ti, de que aquilo você não deve suportar, você deve refletir bastante sobre aquilo para tentar, primeiro, sair daquela relação. E se aquela situação saindo, tendo essa autonomia de sair da relação, ele não aceitar, não respeitar a liberdade que tu tem, aí no caso você pode pedir, no caso, a proteção através dos vários canais que nós temos. Aqui particularmente Quais os canais Exatamente. Que nós temos? Aqui particularmente aqui na capital, nós temos a Casa da Mulher Brasileira, que ela funciona 24 horas. E aí no caso, quando é noite, final de semana e feriado, ela atende não apenas o que acontece na cidade de São Luís, ela atende todos os municípios da ilha. Que, de fato, noite, final de semana e feriado é quando acontecem mais as situações de violência contra a mulher. Então, ela tem já esse canal onde, por lá, ela pode registrar a ocorrência, pedir medida protetiva de urgência. Isso presencialmente? Presencialmente. Isso é uma primeira opção. Segunda opção é, depois de ter pedido a medida protetiva de urgência, ela vai ter o acompanhamento da Patrulha Maria da Penha. Então, para aquela que já registrou a ocorrência e pediu medida protetiva, se tiver numa situação de perigo, alguma coisa assim, ela liga para o celular da Patrulha Maria da Penha e a Patrulha Maria da Penha vai auxiliá-la, que é um serviço que é destinado especificamente para mulheres da Polícia Militar. A parte disso, para quem está na Ilha de São Luís, Imperatriz, Pedreiras, Trizidela do Vale, Açailândia, Timon, Caxias, todas essas cidades elas são contempladas pela abrangência do aplicativo Salve Maria Maranhão. Esse aplicativo Salve Maria Maranhão, ele está disponível tanto para Android como para iOS. A pessoa baixa o aplicativo. Lá na loja de aplicativos, na loja de só aplicativos, baixar. Qualquer um. Digita o quê? Salve Maria Maranhão. Porque ele existe um Salve Maria que não é o Maranhão. É o Salve Maria que é de um outro estado. Sim. Mas se você botar Salve Maria Maranhão, vai aparecer aqui especificamente de São Luís, que é um cor de rosinha com um coração, para exatamente não dar aquela impressão de que é algo da polícia. E aí, quando você baixa o aplicativo, você vai preencher um cadastro. Depois de preenchido o cadastro, ele também pede que você anexe uma foto, ele vai estar apto para ser utilizado. Então, por exemplo, eu não estou numa situação de violência, eu não estou num relacionamento violento, mas eu estou aqui num show, eu estou aqui num bar, eu estou aqui num local e está um homem aqui que acabou de me importunar sexualmente. O que eu vou fazer? Não tenho condições, vamos supor, de ligar para o 190, eu vou abrir o aplicativo. Depois que você abrir o aplicativo, você vai clicar no botão de segurança, vai abrir uma caixinha, deseja realmente chamar a polícia, você clica que sim. Depois que clicar que sim, pronto, já foi feita a denúncia. Por quê? Porque esse aplicativo ele tem um georreferenciamento, é como se fosse um GPS. Então, quando ela clica naquele botão lá, o 190, a central do 190, emite um sinal sonoro para eles lá na central. Olha, violência contra a mulher, alguma mulher está sofrendo perigo. Então, eles mandam a viatura mais próxima para fazer aquele atendimento daquela situação e verificar qual o tipo de violência que aquela mulher está sofrendo, né? No caso, se ela chamei, mas eu vou me deslocar porque eu não vou ficar esperando aqui porque ele pode me perseguir, o agressor, sei lá. O aplicativo ele dá essa possibilidade de que seja feito o acompanhamento daquela mulher do seu deslocamento. E o atendimento para esse tipo de situação é prioridade zero. O que é prioridade zero? É a mesma prioridade de um homicídio estar acontecendo, por exemplo. Então, ou seja, a viatura que estiver mais próxima vai se direcionar para isso. Qualquer mulher que esteja em qualquer município do Maranhão que sofreu violência aqui no Maranhão, ela pode registrar a ocorrência, onde lá ela vai comunicar a sua situação, por exemplo, de violência doméstica. Certo que para aquelas situações que dependem de corpo de delito, que dependem de uma perícia, como por exemplo, ela sofreu lesão corporal, ela teve seus bens danificados, aí precisa de perícia. Nessa situação ela deve comparecer na delegacia mesmo presencialmente. Mas outros casos, como por exemplo, crimes contra a honra, ofensas, injúrias, ameaças, ela pode fazer pelo site
da delegacia online Maranhão, e lá ela vai tanto registrar a ocorrência como pedir medidas protetivas de urgência. Outra possibilidade. Outra também que foi disponibilizada pelo Tribunal de Justiça é através do site do próprio Tribunal de Justiça. Lá já tem um campo específico para pedir medidas protetivas. Quando se pede a medida protetiva pelo próprio site do Tribunal de Justiça, vai direto para a vara de violência doméstica, ou seja, nem passa pela delegacia, e a juíza ou juiz que estiver por lá, ele vai analisar e deferir ou indeferir o pedido da medida protetiva. Então, ou seja, são várias opções, são várias possibilidades que a gente disponibiliza para a mulher. E também, claro, né, se for no interior do estado, ou então se em qualquer também lugar, existe também o 181. 181 é para denúncias anônimas. Olha, eu tenho uma vizinha, eu tenho uma amiga que está passando por situação de violência, mas eu não quero dizer que fui eu que fiz aquela denúncia. Então, você pode ligar para o 181 e aí, por esse 181, você conta tudo o que está acontecendo. Você não vai ser identificado em momento algum, mas você está se movimentando para que aquela mulher ela tenha alguma possibilidade de resgate. Até porque muitas não têm a consciência de que estão sofrendo isso, né? Exatamente. Então, é preciso ajudar. Então, gente, esse 181 aí é super importante. Vamos anotar, e as mulheres que estão assistindo aqui o Direto ao Ponto. E agora, também eu posso colocar mais uma coisa? Pode sim. Também eu quero colocar uma observação que também é muito importante. Muita gente às vezes me diz assim, olha, eu conheço uma vizinha, eu conheço uma amiga que passou por situação de violência, eu já falei para ela ir. Já falei várias vezes para ela ir, ela não foi. Não foi, lavei minhas mãos. Então não dá para fazer isso. Né? Por quê? Porque a mulher não vai no tempo que tu diz que ela deve ir, vai agora. Ela não vai. Ela vai, como eu coloquei antes, a partir de tudo que ela está vivenciando e sentindo que tem apoio, ela vai no tempo dela. Sim. Às vezes, inclusive, ela vai, mas se arrepende. Só que às vezes é tarde demais, Às vezes né? é tarde demais. Infelizmente. Infelizmente, a maioria das que foram assassinadas pelo feminicídio não tem sequer um registro de ocorrência. Ou seja, elas viveram todo esse ciclo de violência. Ou seja, elas não denunciaram. Não denunciaram. Morreram porque não denunciaram. Exatamente. E por medo, por dependência, por filhos, por falta de apoio, uma série de coisas que podem se somar. Isso. Agora, com tantos canais de denúncia, você falou aí na questão do medo, por que tanto medo de denunciar? Vamos debater sobre isso, discutir isso, porque a gente... É uma coisa que entristece a gente. E também quero perguntar à senhora delegada, como é feita a conscientização da coordenação para que se faça a denúncia? Sim. Na verdade, esse medo vem de uma série de coisas. Primeiro, fatores históricos. Fatores históricos que a gente colocou no começo, né? Segundo, ele a conhece de perto. Então, como ele a conhece de perto, na intimidade, ele sabe que se ele der um grito no ouvido dela, se tu me largar eu vou te matar, se tu me largar eu vou matar teu pai, se tu me largar eu vou te dar uma surra, ela fica com medo e recua. Se ela, por exemplo, quiser, olha, não aguento mais, vou sair. Sai que eu não vou mais dar um tostão nem para ti nem para os teus filhos e não vai ter juiz que me obrigue a pagar a pensão para vocês. Vai que a casa é minha, tu não trabalha, eu quero ver como é que tu vai viver. Né? Tem tudo isso aí. Segundo, tem a situação, além da dependência econômica e dessa manipulação emocional, tem também, de fato, o medo de ser morta. Né? Porque aquela pessoa que está dizendo que eu vou te matar não é um desconhecido. Se você for, por exemplo, num centro comercial e alguém colocar uma faca na sua cintura, diz, olha, passa a bolsa senão eu te mato, não me denuncia senão eu te mato. Claro, você vai ficar ali super assustado, super assustada, mas você vai voltar para sua casa, porque sua casa é seu abrigo, é seu aconchego. E para a mulher que está sofrendo violência doméstica, não. Ela vai e deita do lado do inimigo, vamos dizer assim. E quando ele diz, eu vou te matar onde tu quer que esteja, ela acredita porque ele sabe onde ela trabalha, o horário que ela vai para paradas de ônibus, a igreja que ela frequenta, onde mora o pai, onde mora a mãe, onde mora os melhores amigos. Ele sabe tudo da vida dela. Então, quando ele diz, eu vou te matar, ela sabe que ele tem capacidade de fazer isso. Então, ela fica, de fato, acuada numa situação, uma espécie de cárcere emocional, vamos dizer assim. Porque ele, além de manipular, ele também tem o controle sobre todos os passos dela. Então, ela fica, de fato, ali acuada e sem saber o que fazer. E aí, às vezes, ela prefere suportar aquilo, mas sempre não acreditando que ele vai ser capaz de realizar as ameaças que ele fez, né, que é de tirar a vida dela. E quanto a essa conscientização, o que vocês fazem enquanto coordenação? Existem quantas delegacias especiais da mulher hoje no Maranhão? Nós temos
24 delegacias da mulher criadas, implantadas já 22 delegacias da mulher implantadas, além dessa estrutura de Casa da Mulher Brasileira aqui na capital. Em Imperatriz também nós já temos uma Casa da Mulher Maranhense, que foi com recursos estaduais, onde a Delegacia da Mulher de Imperatriz está lá. Temos perspectiva também de criação de outras casas da mulher maranhense, exemplo de Caxias, que também em breve também vai ter uma casa da mulher maranhense. Mas o que a gente faz? A gente trabalha em rede. O que é trabalhar em rede? Tanto a polícia, se juntando também com outros organismos que são especializados ou não no enfrentamento à violência contra a mulher, a gente faz campanhas preventivas exatamente para poder levar informação, levar os canais de denúncia, levar o que pode ser feito, desenvolver uma política pública, por exemplo, para garantir que a mulher ela tenha acesso a cursos de capacitação para que ela seja inserida no mercado de trabalho, que ela tenha um apoio psicológico para que ela também consiga se libertar daquela dependência emocional e da baixa autoestima que foi causada por uma relação abusiva. Nós fazemos trabalhos diretos em escola, por exemplo, também levando palestras preventivas, material. Nós já estamos aqui na Polícia Civil na 6ª edição da Semana de Combate ao Feminicídio. Já é o 6º ano que nós fazemos essa Semana de Combate ao Feminicídio, especificamente no período em que se comemora o Dia Estadual de Combate ao Feminicídio. Então, nesse mês de novembro, a gente faz várias ações, tanto ações mais lúdicas na área da arte e da cultura, como também ações preventivas, como palestras, distribuição de material informativo, grande divulgação em imprensa, a gente faz tudo isso. E em parceria com várias outras instituições também que estão abraçando essa causa e que é um trabalho que não é só num período específico, é o ano inteiro. Todos os meses, durante todos os períodos, a gente faz esse trabalho exatamente para que a questão da violência contra a mulher ela não saia da pauta quente da imprensa, especificamente, porque vocês são nossos grandes parceiros. E a gente tem essa pauta quente o tempo todo da questão da violência porque vocês nos ajudam muito nisso. Né? Então, a gente precisa realmente fazer com que as pessoas se incomodem, com que as pessoas se movimentem, porque a coisa só vai mudar não por causa do Estado. A coisa só vai mudar quando eu mudar a minha visão sobre o que eu vivo com meu namorado, com meu marido, a minha maneira como eu crio os meus filhos, a maneira como eu enxergo a violência dentro de casa que meu pai faz com minha mulher, que minha vizinha sofre do meu vizinho e assim vai. Então, quando eu me incomodar e der o apoio necessário para que aquela pessoa saia daquela situação, aí sim, talvez a coisa mude, porque eu também me dei um significado diferente para a maneira como eu via aquelas coisas. Não joguei para cima daquela situação um julgamento moral, que é um julgamento moral comprometido, porque eu venho de uma cultura que me ensinou a ser machista também. Então é isso que a gente tem que descortinar, perceber o que nós estamos fazendo e repetindo para poder modificar e vivermos mais iguais, sem violência. Agora, a Assembleia Legislativa já criou várias leis de combate à violência contra a mulher. Inclusive, temos uma da deputada Daniela, que obriga os condomínios a denunciarem qualquer indício de violência contra a mulher. Sim. Como é que a senhora vê a atividade da Assembleia Legislativa no combate à violência contra a mulher, ao feminicídio? A Assembleia Legislativa e sempre foi nossa grande parceira. Sim. Então, ideias, inclusive, que nós temos assim, para que possa ser estabelecida uma política pública, a gente conversa com os deputados, com as deputadas a respeito disso. Campanhas preventivas também, a gente sempre pede apoio para a Assembleia também sempre nos apoia. Iniciativas como, por exemplo, essa que você colocou, também são essenciais para que dentro do condomínio também haja essa responsabilização de condomínio, tem sim responsabilidade em denunciar aquela situação de violência que vem acontecendo e que ninguém às vezes tem coragem porque não quer personalizar aquela denúncia, fui eu que denunciei, mas não, o condomínio foi que, por obrigação legal, tem essa necessidade de denunciar. Não fechou os olhos. Não fechou os olhos, exatamente. Então, o trabalho que é feito com a Assembleia Legislativa é essencial para que a gente consiga desenvolver uma política pública e para que também, especificamente, a gente tenha orçamento para trabalhar. Né? Porque não dá também para trabalhar com enfrentamento à violência contra a mulher sem ter um orçamento específico. E no caso que é a prova das nossas contas, para que a gente tenha a possibilidade de desenvolver um trabalho dentro da segurança ou dentro de outras instituições também, através dessa garantia que é feita através da Assembleia Legislativa. A senhora faz parte aí de um conselho da mulher, né? Como é que é essa atividade, mais essa atividade, né? Porque além de delegada, de coordenadora das delegacias da mulher, a senhora também aí está aí nesse conselho. Como é que funciona? Exatamente.
a Secretaria de Segurança Pública, especialmente no que se refere à violência contra a mulher, ela participa de várias frentes, né? Então nós temos um diálogo permanente com todas as diversidades de mulheres, vamos dizer assim, todos os grupos representativos de mulheres. E aí então, além disso, além desse debate, desse diálogo permanente para que a gente construa uma política de segurança da maneira como se deve ser para alcançar todas essas mulheres, a gente participa desse Conselho de Direitos, que é o Conselho Estadual da Mulher, do qual a Secretaria de Segurança tem um assento, que é uma política fundamental. E aí nesse conselho a gente delibera sobre o que está sendo feito, a gente encaminha também proposições também para que uma política pública específica seja desenvolvida, monitora a situação da violência contra a mulher e das políticas públicas que estão sendo desenvolvidas. Agora, recentemente, um resultado que nós tivemos foi através desse conselho, gerenciado, no caso, porque a presidência estava a cargo da Secretaria de Estado da Mulher, a gente lançou o Plano Estadual de Política para as Mulheres, recentemente lançado no começo do ano. E aí, então, todas as secretarias de Estado, elas se propuseram durante um período a estabelecer políticas públicas voltadas a garantias dos direitos das mulheres e ao enfrentamento a todas as formas de violência. Então, o Conselho está nisso, de monitorar a política pública, de monitorar os casos, de propor políticas, de propor ações específicas também voltadas à garantia dos direitos das mulheres e ao enfrentamento a todas as formas de violência. Delegada Kazumi Tanaka, muito obrigada pela sua participação aqui no Direto ao Ponto e esteja sempre super convidada para debater essa pauta aqui na TV Assembleia. Foi um prazer conversar com você. Da mesma maneira. E é sempre bom que vocês deixem esse espaço para nós, para a gente poder, especialmente agora, né, que a gente tem a possibilidade de conversar um pouco mais, né, desenvolver um pouco mais uma resposta, para que não fique uma resposta mais curta e às vezes não consiga alcançar. Então, ter essa possibilidade, esse espaço para conversar um pouquinho mais, esticar um pouquinho mais a conversa e provocar a que as pessoas queiram conhecer, a que as pessoas queiram também se movimentar para poder mudar essa realidade é fundamental. Então, eu que agradeço, na verdade, o convite e aí estou à disposição sempre. É isso aí, todos juntos, somados com esse objetivo, a gente consegue diminuir esses números aí que são alarmantes. Obrigada, delegada. Obrigada também. O Direto ao Ponto fica por aqui. Hoje você conferiu uma entrevista com a delegada Kazumi Tanaka, coordenadora das Delegacias da Mulher no Maranhão. Acompanhe a nossa programação pelas redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau, tchau.